E aí galerinha, voltando, próximo vídeo, ou novo vídeo, ou nesta aula, o que veremos? Como que foi um panorama regionalmente, como acontece esse processo de urbanização, como é a nossa urbanização, né, que é a urbanização via metropolização, né, uma urbanização concentrada, uma urbanização que vai se centrar em polos, né, principalmente São Paulo, como um grande eixo do processo industrial, mas via metropolitana, ou seja, inchaço mesmo da cidade. E quais são as consequências desse modelo que a gente acabou reproduzindo em diversas porções do território. Tranquilo? Aquela síntese grotesca, cheia de erros e tal, mas é uma síntese para entender de maneira bem sintética aí, né? Nos países atualmente desenvolvidos, aqueles PADs que a gente sempre fala. O processo de urbanização, com algumas exceções, mas ele ocorre de maneira lenta, né? O povoamento do território é baseado no acesso à terra. As pessoas vão ter pequenas propriedades, né? Propriedades familiares e tal. Então, por não ser tão concentrada a terra, as pessoas não são expulsas do campo por falta de emprego. Elas vão aos poucos, conforme vai morrendo um, o outro sonha em trabalhar numa coisa urbana, vai se deslocando mais devagar, né? E a própria ocupação urbana ela vai ter uma lógica diferente, né? Por quê? Porque o centro da cidade, diferentemente, ele é considerado uma área menos nobre, né? Porque é o centro, tem barulho, não sei o que e tal. Nos países atualmente desenvolvidos, né, o centro ele concentra as pessoas de menor renda, né, que são as pessoas que trabalham lá, né, trabalham perto das indústrias, trabalham no comércio, então eles moram perto das localidades. Já quem tem maior poder aquisitivo fica nos subúrbios, nas periferias, em grandes casas, com terrenão, um jardim bonito, etc. e tal. O que acontece diferente nos países em desenvolvimento é que a nossa urbanização foi acelerada, né? Então, todos os processos de poder, de simbólicos, né, inclusive, né, eles vão ser baseados na concentração fundiária. Então, poucas pessoas têm acesso à terra. Então, a hora que começa o desemprego no campo é um desemprego maciço, né? A hora que uma fazenda de café quebra, todo mundo é mandado embora, porque a fazenda era enorme e tal, e ninguém fica lá, porque o café não está funcionando. Se fossem todos pequenos produtores de café, o café não está funcionando, então vamos plantar outra coisa e tal. Já como eram grandes propriedades, isso não vai acontecer, né? E também, né, obviamente, a desigualdade social herdada do processo colonial, né? Todos os países em desenvolvimento passaram, uma hora ou outra, por um processo de colonização ou de influência estrangeira que vai ser desdobrado em desigualdades, né? Na criação de elites locais e de uma grande massa aí de pobres, desfavorecidos ou pessoas sem acesso aos meios de produção. E ao se urbanizar isso, né, que já mostra, ao se urbanizar a contradição, o que se tem? Contradição. Olha que loucura. Isso acontece sem planejamento nenhum, né? E, de modo maluco, né, a gente tem a situação inversa dos países atualmente desenvolvidos, né? Os ricos se concentram nos centros urbanos, nas avenidas, aqueles casarões e tal, para mostrar poder, riqueza, etc. Enquanto os pobres, embora trabalhem nas funções urbanas do centro, nas indústrias e tal, ficam na periferia, nas regiões marginais, menos privilegiadas, né? Que vai acontecer a favelização, moradias precárias e assim por diante. Lembrando, isso é uma síntese grotesca do processo, tem um monte de erro lógico aí, tem exceções e tal, mas de maneira geral a gente tem essa diferença. Os países atualmente desenvolvidos tiveram uma industrialização um pouco mais tranquila, principalmente nessa relação pobres no centro, ricos na periferia, enquanto os em desenvolvimento vai ter essa relação ao contrário. Essa relação que é importante sintetizar, ok? De região para região, aquele gráficozinho que a gente viu do ponto de inflexão, como ele vai acontecer de região para região? Obviamente, quando se observa a região sudeste, né, o centro dinâmico da economia brasileira nesse processo de industrialização, vai passar por um processo extremamente rápido, né? De 50, 60 já praticamente se torna urbano e a população rural vai cada vez ficando menor. Ao passo que outras regiões, né, como Norte e Nordeste, vão ter, inclusive pelo próprio êxodo rural, esse processo um pouco mais lento, né? O ponto de inflexão da urbanização ele vai acontecer de maneira bem mais
devagar, embora isso não justifique, né, a inexistência de problema urbano em algumas localidades, mas acontece de maneira mais devagar. Em algumas localidades, inclusive, ainda a população maior está no meio rural do que no meio urbano. O Centro-Oeste vai ter dois processos principais, né? Criação de Brasília e a modernização da agricultura, que vai acabar resultando aí na criação de algumas cidades polo, né? Para absorver tanto os serviços quanto as demandas ali econômicas dos proprietários de terra, dos funcionários e assim por diante. Então vão ser urbanizadas, né? Vão se criar algumas cidades nesse contexto aí. A região sul, né, pelas características de ocupação, ela vai ter um sistema muito parecido com dos países atualmente desenvolvidos, uma urbanização mais lenta. Por quê? Porque a ocupação ela foi basicamente uma colônia de povoamento, né? Isso trouxe muitos povos de diversos locais da Europa, Ásia e tal, e criaram essas colônias de povoamento, as famosas charqueadas e assim por diante. Então teve um predomínio de pequenas propriedades familiares. Então o processo de industrialização nessa lógica ele vai sendo bem mais lento, bem mais planejado. Por isso os contrastes assim de problemas urbanos não são tão visíveis na região sul em todas as cidades. Eles são bem atenuados comparado às cidades da região sudeste, onde essas situações se tornam muito mais visíveis e alarmantes. Resumão é isso daí, ó. Sudeste, segunda menor região em extensão territorial, né, perde só para o sul, e maior contingente populacional, uma urbanização rápida. Centro-Oeste, os dois motores, construção de Brasília e Revolução Verde, que vão propiciar esse processo de urbanização. No sul, lenta por causa do predomínio da propriedade familiar. E norte e nordeste, pequena, residual, devido ao processo de imigração. Né? A região sudeste acabou atraindo essa população da região norte e nordeste, então atrasou um pouco o processo de urbanização que já existia lá. Foram os primeiros locais a se urbanizar. Mas eles não continuaram em grande celeridade, justamente por essa mudança dos perfis econômicos, a queda do ciclo da cana e assim por diante. Coisas que a gente já estudou em Geografia da População, mas só para rememorar aí. O que é a urbanização via metropolização? A gente pode falar em um crescimento desordenado, em um inchaço urbano. Esse conceito usado é macrocefalia urbana. Macrocefalia, né, é um termo emprestado da medicina, é uma doença em que a cabeça da pessoa, ou do bebê, cresce de maneira desproporcional. Né, cresce muito acelerado, fica macrocefálico. Nossa, que palavra difícil. Ou seja, cresce fora de planejado, cresce fora do normal. E é isso, macrocefalia urbano, o urbano cresce fora do normal, criando dois processos simultaneamente, né? A verticalização e a favelização, ou a reprodução de moradias precárias, como queiram chamar esse processo. E essa ideia, né, de um crescimento muito acelerado não gera um planejamento adequado para a ocupação. E aí vai se instaurando as contradições e os problemas urbanos de maneira muito mais grave. Exemplo aí clássico de macrocefalia urbana, né? Uma região litorânea, então, né, a amenidade de estar perto ao mar, de olhar areia, coisa linda, maravilhosa e tal. Só que, né, essa ocupação, adensamento ali faz com que o preço suba. Então nem todo mundo consegue pagar para ter um apartamentinho ali perto da praia, na beira da praia, etc, etc, etc. Né, perto do comércio, assim por diante. Essas pessoas com emprego de menor remuneração vão se alocar onde dá. E aí as regiões marginais ou periféricas da cidade começam a ser ocupadas aí, de maneira desordenada, aí, sem nenhum controle de engenharia civil, sem a geração de infraestruturas e serviços, porque é uma população com pouco interesse político nesses momentos aí principais. Né? Vamos lembrar que a gente tem uma sociedade elitista que reproduz uma política elitista naturalmente, né? Que, se a gente olhar a Câmara dos Deputados, quem estão representados lá hoje, embora tenha
mudado, tem uns surgindo novas vozes, a gente ainda tem bancadas muito fortes, ruralistas, os empresários, e são notadamente os grupos de poder que acabam coordenando a política, tanto em escala nacional quanto em escala local, regional, é, e, e dá no que dá, né? Não tenho o que falar, mas não, dá no que dá, né? Os interesses econômicos prevalecem sobre os sociais. Essa macrocefalia urbana vai se desdobrar nos inúmeros problemas ambientais e sociais urbanos, né? Dos problemas ambientais a gente pode resumir como, né, a ausência de uma rede de saneamento adequada, né? Saneamento, água e esgoto, tomar água limpa, né, filtrada, etc., com cloro e tal, para não ter bichinho. E seu cocô não ser jogado no mesmo lugar que você pega a água. Então, basicamente, a rede de saneamento é isso. É um negócio que você pensa, nossa, que básico, mas não tem, né? Em muitos locais não tem. Serviço público, né? Saúde, educação, transporte público e assim por diante, não tem nada, né? Esses locais são, como não tem um controle do Estado, não tem um planejamento do Estado, eles ficam do jeito que dá para a sociedade se organizar. E uma sociedade de baixa renda se organizar ainda é mais complicado, já que a primeira necessidade básica é o ter o que comer e assim por diante. E a precariedade das infraestruturas, né? Rede elétrica, telefonia, calçamento, internet. Tudo acaba sendo muito precário e é mais difícil, obviamente, depois que está tudo precário, você consertar do que você ter planejado, ter desenvolvido essas infraestruturas de maneira adequada. Como o processo se deu de maneira muito rápida, com grande omissão do Estado para isso, né, que incentivava, de certa maneira, a população a vir para a cidade, mas que não dava infraestrutura nenhuma, né, não se planejou para esse contingente, hoje sofre disso. Tem um livro fantástico de Josué de Castro, Geografia da Fome, que ele vai relatar lá sobre o processo contraditório ali de Pernambuco, se não me falha a memória, que vai falar da situação das palafitas, ou o diagrama do caranguejo, né, que a pessoa pobre na palafita, o que tinha para comer era o caranguejo que estava no mangue. Só que ele tinha que pegar o caranguejo do mangue, o caranguejo vivia ali, né, no ambiente natural dele, e as pessoas também nas palafitas elevadas, assim. Para onde ia o cocô das pessoas? Pro mangue. O caranguejo, né, hora ou não, acabava, junto com a sua comida, consumindo o próprio cocô das pessoas. E virava um ciclo em que, em teoria, a pessoa se alimentava dos seus próprios dejetos. Então é o cúmulo da miséria, né? É o cúmulo da fome aí. Muito legal, eu recomendo uma fase da vida que vocês quiserem lerem esse livro aí, para sensibilizar sobre as causas e os grandes problemas brasileiros. Outro exemplo, né, essa poluição visual, né, como não se planejou o desenvolvimento de infraestruturas adequadas, hoje a gente observa, né, essas infraestruturas todas improvisadas em tudo quanto é lugar, né, sejam os postes aí bem decorados, né, com esses fios lindos, sejam os problemas de deslocamento dentro da cidade, como a gente já falou, né, pobres na periferia, ricos no centro, nessa primeira etapa. Eu então fez esse deslocamento, né? Vai ser aquela ideia da migração pendular das cidades vizinhas, o que gera problemas ambientais ainda mais graves, né? Excesso de emissão de CO2, chuva ácida e assim por diante, né? Então a gente tem problema com resíduo sólido urbano, né? O sistema de gestão dos resíduos muito frágil, então resulta em lixão, aterro, lixo na rua, entopindo, enchente, assim por diante. Ilhas de calor, invenção térmica, chuvas ácidas e assim por diante. No Classroom tem um infográfico lá, problemas urbanos, então analisem ele com calma lá que vão ter todos ali só para vocês ilustrarem. O professor Osmar já abordou isso com vocês, então não vou ficar entrando em detalhes, ok? Quais são as consequências sociais? Né? Então a gente vai ter algumas consequências sociais, embora não dê para separar social e ambiental. A primeira é a segregação socioespacial. Uma cidade se divide a partir das classes sociais. Esse processo de urbanização acelerada faz com que as pessoas não se sintam cidadãs da própria cidade. Tem bairro rico, bairro pobre. Em um vai ter as estruturas, serviços, saúde, internet de alta velocidade, não sei o quê, porque tem renda para absorver isso.
Na outra, que não tem renda para absorver esses serviços e amenidades, ficam os bairros pobres, né? Então tem esse processo de segregação socioespacial. Neste mesmo processo, né, que gera contrastes com violência e outros problemas já discutidos em outras oportunidades, a gente tem o mecanismo de autossegregação. É o famoso os condomínios fechados, né? Ou os prédios ultra seguros e tal, que é o isolamento por opção. Né? Para evitar o convívio com uma outra classe social, né? Seja por medo, fuga da violência, ou seja, simplesmente por uma aversão, se isola. Para entender bem esse processo, é só, né, ouvir aquela música do Rapa. Minha alma tá... Né? Aí chega lá. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Entendeu? Autossegregação. A pessoa se isolou e se trancou por conta desse processo aí desigual de ocupação. Né? Esse medo da violência que é consequência aí da desigualdade social. Gentrificação. Todas as ideias que vocês ouvirem sobre revitalização urbana, reforma urbana, não sei o que, eles escondem a lógica básica, que quer fazer o quê? Quer pegar um trecho da cidade que ou tá decadente, ou teve uma ocupação meio estranha, e quer revitalizar ele. Revitalizar quer dizer o quê? Tira o pobre e entra o rico. Né? Ou tira essa gente que não pode ficar aí, que tá deixando a cidade feia, vamos colocar uma indústria, um shopping, umas coisas assim. A lógica perversa por trás disso é isso. Não tem o que esconder. Ninguém revitaliza mantendo a população local. Isso não faz parte dos sistemas políticos, né, de tentar negociar isso. Né? O capital, o ganho financeiro sempre acaba mandando. Né? E a própria violência urbana, né? Fruta de todos esses contrastes, desse crescimento desordenado, né? Saturação, um grande número de gente, desemprego, tudo isso vai gerar o agravamento da violência urbana. Beleza? Continua na próxima aula. Tá, 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 tá.